Boa noite. Vamos então começar a nossa aula aí para tratar especificamente aí dos objetivos de longo, médio e curto prazo na vida aí do concurseiro dentro da nossa proposta aí de BSC do concurseiro. Beleza? Então deixa eu compartilhar minha tela agora então aqui com vocês. Vamos lá então. Bom, vocês já devem ter assistido a aula do BSC do concurseiro. Nessa primeira aula, eu expus aí toda a teoria que embasa, como funciona e tudo mais ali. Agora eu vou passar aí a demonstrar como definir esses objetivos de longo, médio e curto prazo, focado em concursos públicos, ok? Então, primeiramente, como definir objetivos, né? Tanto no longo, no médio e no curto prazo. Como a gente faz, assim, para definir esses objetivos? Esse é o nosso enfoque hoje, então, né? Como definir esses objetivos? Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala em objetivos de longo prazo, temos que parar e pensar aí e refletir que nós estamos falando de objetivos de 2 a 5 anos. Como a gente se vê daqui a 2 ou 5 anos, ou como a gente gostaria de ser visto daqui a 2 a 5 anos. Como assim gostaria de ser visto? Você gostaria de ser visto por aquelas pessoas com quem a gente ama, aquelas pessoas que nos amam e que a gente ama também, né? Aquelas pessoas que realmente importam para a nossa vida, né? Como eu falei na primeira aula a respeito do BSC. Pensando nisso, eu vou definir, então, né, dentro da minha ideia de buscar, através de um concurso público, uma estabilidade financeira, eu vou, então, definir para que cargo ou área de concurso que eu vou buscar. Dessa forma, então, eu vou estabelecer aí, dentro desses 2 a 5 anos, para qual cargo ou qual área eu vou buscar aí realizar o meu concurso. Sempre com foco, né, que não é apenas pelo lado financeiro, é sobretudo pela realização pessoal. Por que isso é importante? Porque eu tenho que ter afinidade com o cargo que eu vou buscar, com a área que eu vou buscar. Então, se o meu interesse é em bancos, não adianta eu buscar fazer um concurso para a polícia, por exemplo. O contrário também. Se eu não tenho a menor afinidade com o trabalho bancário, não adianta eu fazer um concurso para a polícia e depois me frustrar lá na atuação e não dar essa sequência. Então, eu tenho que me enxergar dessa forma, ou seja, é como eu me vejo daqui a 5 anos, daqui a 2 a 5 anos. E aí eu passo, então, a refletir e pensar e defino para qual cargo ou qual área eu vou buscar aí realizar o meu concurso público. Definido isso, eu vou, então, buscar adequar a minha formação, né, se eu tenho apenas o ensino médio, se eu tenho uma formação superior, para qual cargo eu posso me encaixar dentro dessas áreas aí. Então, por exemplo, nos tribunais, se eu tenho uma formação jurídica, eu tenho a possibilidade de fazer para o cargo de analista, uma carreira de magistratura, para delegado, enfim, tem diversas possibilidades aí nessa área jurídica, né? Agora, se eu não tenho essa formação, tenho uma formação de administrador, como é o meu caso, aí eu vou buscar, então, um cargo de analista, né? Ou mesmo um cargo de ensino médio. Se eu só tenho ensino médio, vou buscar cargo de ensino médio. E assim, então, eu passo a analisar, de acordo com a minha formação, os requisitos do cargo, né? O que o cargo exige. E aí eu analiso a matéria das provas. Veja o que cai nas provas, o que caiu nas provas anteriores, para que eu possa, então, definir qual vai ser o meu concurso. Beleza? Então, eu começo aí já a colocar a mão na massa. Só um detalhezinho importante, deixa eu tentar voltar aqui para a tela inicial. Deixa eu parar um pouquinho a apresentação aqui, que eu tenho que tenho que falar alguma coisa bem importante. O nosso enfoque que é totalmente prático, tá? Eu não vim aqui apenas falar sobre como definir objetivos de uma forma mais genérica ou algo assim mais motivacional. O meu intuito aqui é justamente demonstrar como executar essas tarefas, né? É bem um enfoque bastante prático. Como é que a gente faz para definir esses objetivos de longo, médio e curto prazo? Então, se preparem, já busque, se não tem ainda, busca lá o caderninho,
busca lá a caneta e começa a anotar, porque o enfoque aqui é exatamente na prática, como fazer esse planejamento na prática. Então, vamos começar a escrever. É escrevendo, registrando, que a gente começa aí a ter um início aí de planejamento, beleza? Voltando então para a apresentação. Deixa eu voltar lá, acho que é. Não, aqui. Estávamos aqui, beleza. Eu acabei fechando a apresentação toda. Então tá, qual é o primeiro ponto em que a gente vai começar a escrever? Definindo os objetivos de longo prazo. Descreva agora, então, quais os concursos ou áreas pelas quais você se interessa e por qual motivo. Então, vamos começar, né, pensando a respeito lá do que a gente viu no slide anterior, né? Quais são os cargos ou áreas que eu tenho maior interesse? São tribunais, é Ministério Público, é banco, é polícia, são prefeituras, e de que forma, então, o que se está buscando, né? Qual o concurso que se está buscando? E aí eu vou, então, começar a descrever de qual, escrevo ali o cargo e a área, né? Para qual área eu tenho interesse e para qual e para qual por qual motivo, né? Eu quero, né? O que está me motivando a buscar esse concurso? Beleza, então. Aí eu passo, então, a fazer a análise dos últimos editais. Tá? Começo a analisar os últimos editais a respeito desse concurso que eu escolhi, né? Eu busquei lá, então, definir qual o cargo ou área que eu estou buscando e por quais motivos. E começo, então, né, definindo um deles, escolhendo um deles, eu passo, então, aí a fazer a análise dos últimos editais. Últimos anos em que foi realizado esse concurso, as últimas bancas organizadoras e quais as matérias que foram cobradas. E aí eu começo, então, a definir, começo a verificar quais as matérias que estão caindo, né, o que mais cai nessas últimas provas e quais são as bancas que organizam, porque daí eu tenho uma ideia já de elaboração de questões e tudo mais, né? E aí, quando eu for lá adiante pesquisar as questões para mim resolver lá no meu estudo, eu já vou selecionar daquela banca ali, né? Então, essa é uma questão bem importante, assim, de análise anterior, né, ao próprio planejamento. E tem outras pré-definições do planejamento de estudo, como definir quais as matérias que eu vou colocar em primeiro ponto para iniciar o meu estudo e, especialmente, analisar a rotina e o que a gente está disposto a abrir mão e o que a gente não está disposto a abrir mão na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, eu vou definir a rotina de estudos, dias e horários que eu tenho disponível, que eu posso disponibilizar para mim estudar. Mais uma vez, então, deixa eu só retornar aqui, então, para mandar mais um recado. O que é importante aqui nesse ponto, né? Agora eu vou começar a escrever o que eu estou disposto a abrir mão e o que eu não estou disposto. É mais uma listinha que vai ser crucial eu definir essas questões para lá adiante, eu também estabelecer o que eu vou deixar de fazer e o que eu preciso continuar fazendo. Tem coisas que eu não posso abrir mão, eu não posso abrir mão de trabalhar, por exemplo, tem que seguir o meu trabalho. Então, aqueles horários ali não posso abrir mão do meu trabalho. Mas no meu horário de almoço, o que eu faço? Né, já tenho que começar a analisar meu dia a dia ali. De noite, se eu trabalho durante o dia, aos finais de semana. E aí, no final de semana, bom, eu preciso de um horário de descanso e de lazer. A gente precisa de uma vida equilibrada. Beleza? Mas exatamente o que eu posso fazer, que eu vou continuar fazendo, que eu não quero abrir mão, e o que eu posso abrir mão no meu final de semana para dedicar aos meus estudos. Esse é o momento da reflexão, e é aí que nós vamos, então, retomar a nossa reflexão colocando no papel. É importante fazer
fazer o registro de tudo isso, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a planejar. Primeiro, definindo lá o cargo e a área, né? Defino qual cargo ou área que eu estou buscando aí prestar um concurso, qual foi a última banca que realizou aquele concurso para aquele cargo ali. Nem sempre é o mesmo, nem sempre é a mesma banca para o cargo que eu estou buscando, muitas vezes troca de um concurso para outro. Qual foi o último ano que teve esse concurso e quais matérias caíram. Isso eu vou colocar no papel, eu vou escrever, mais ou menos como está colocado aí na tela, beleza? Vamos lá. Cargo ou área, última banca, último ano e as matérias que caíram. Numa outra lista, o que eu abro mão e o que eu não abro mão na minha rotina para me dedicar aos estudos. Vou listar também o que eu posso abrir mão e o que eu não posso abrir mão na minha rotina. Aí, então, eu vou ter aqui, resumindo, né? O que eu vou ter como resultado final dessa análise, toda essa análise? Eu vou ter estabelecido qual o cargo ou a área que eu vou me dedicar para o concurso público, vou analisar os últimos concursos que foram executados para esse cargo, né? Ou seja, qual foi a banca, quais foram as matérias que caíram, qual foi o último ano que teve esse concurso e qual é a previsão do próximo edital. Tudo isso tem bem noticiado nos sites especializados em concursos aí, eles noticiam a todo momento, mantêm, né, a informação sempre atualizada a respeito desses dados e informações. E vou, então, analisar as minhas motivações. Essa análise das minhas motivações, ela é mais importante do que a definição do cargo ou área que eu vou buscar, ou das matérias que caíram no concurso. Isso é o mais importante, porque aqui eu vou estabelecer a minha rotina de estudos a longo prazo. Estamos ainda na análise de longo prazo. Passando, então, para os objetivos de médio prazo, então, estabeleci os objetivos de longo prazo, eu passo a definir os meus objetivos de médio prazo. Então, vamos lá. Vou fazer diversas listas. Vejam que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 listas para fazer. Mais uma vez, é mão na massa. Eu não posso simplesmente ficar pensando de uma maneira muito abstrata a respeito do que eu quero fazer. Não, planejamento é colocar as coisas no papel. Então, vamos lá. Primeira lista. Lista de atividade de estudo. Lista de atividades, né? Atividades de estudo, atividade de trabalho, o que eu costumo fazer nos dias normais, durante a manhã, durante a tarde e durante a noite. Essencial aqui, escrever, né? Eu preciso escrever exatamente o que eu faço durante a manhã, durante a tarde, durante a noite. Eu vou anotar, eu vou registrar. Eu preciso registrar isso aí para depois analisar. Então, eu vou primeiro registrar, depois eu vou fazer uma análise ali do que eu posso, onde eu posso encaixar as minhas horas de estudo ali para poder ter um desempenho aí de uma boa preparação. Então, primeira lista, voltando lá para o slide, a lista de atividades. Depois, dessas atividades que eu tenho, eu vou anotar tudo, né? Durante de segunda a sexta. O que eu faço na segunda de manhã, na segunda de tarde, na segunda de noite. E assim por diante, na terça, na quarta, na quinta, inclusive lá no final de semana. O que é essencial? O que eu não posso adiar, não posso faltar de forma alguma. Por exemplo, trabalho, faculdade, se eu faço faculdade, se eu frequento uma igreja, isso é fundamental para mim, eu vou colocar ali também. São atividades que eu não posso deixar de fazer, porque é um compromisso que eu assumi comigo mesmo, ou perante aí o trabalho, enfim, aí que eu preciso para a sobrevivência, né? Depois, vou fazer uma lista de atividades alternativas, que são aquelas que eu posso realizar em horários diferentes, né? Ou posso realizar em horários alternativos, ou nos finais de semana. O que eu posso aí, né, que eu costumo realizar primeiro, ó, na primeira lista, é tudo. Eu vou anotar tudo. Depois eu vejo aquilo que é fundamental, essencial. Depois eu vejo o que é que eu posso deixar para outro dia, aquelas rotinas ali que eu posso deixar para depois. Por exemplo, eu tenho o costume de assistir séries, eu tenho o costume de assistir novelas, e assisto todas as noites. Quais noites eu posso abrir mão disso? Todas? 2, 3? Enfim, isso é cada um que tem que estabelecer para si.
Lista de fatos ou hábitos que atrapalham a minha rotina de estudos. Aqui cabe uma reflexão bem profunda que vai ser de pessoa para pessoa, né? Cada um tem que saber ali o que atrapalha, né, no seu dia a dia. O que exatamente assim que eu faço hoje que eu sei que isso me atrapalha nos meus estudos, né? O que eu, por exemplo, fico horas no telefone olhando redes sociais, fico horas olhando série, e isso eu sei que eu deixo de estudar porque eu fico ali, né, nesse período eu poderia estar estudando, olhando coisas que eu não precisava estar olhando, né? Ou batendo papo com os amigos, enfim, essas atividades, elas são importantes, não estou dizendo que não são importantes, a gente tem que abandonar tudo. Depois eu vou dizer de que forma a gente pode usar isso, inclusive, a nosso favor. Inclusive festas, churrascos, aquelas atividades de lazer que a gente gosta muito, a gente vai usar a favor do nosso concurso. Mais adiante eu explico melhor. A gente não vai abandonar todos os nossos hábitos, mas a gente tem que identificar o que atrapalha e o que auxilia. Um exemplo de hábito que nos ajuda, atividade física. Por quê? Porque a atividade física, ela potencializa o nosso cérebro. Então, vale a pena continuar. Agora, claro, se eu tenho o costume de fazer uma atividade física todos os dias da semana, 2 vezes por dia, talvez isso me atrapalhe um pouco. Talvez eu faça 1 vez por dia só, talvez eu faça 3 vezes por semana. Enfim, são definições que cada um tem que fazer para si. Voltando lá, então, para o nosso slide. Lista do que atrapalha, né? E lista do que pode ser eliminado. O que eu posso eliminar? Então, eu vou fazer 5 listas de todas as minhas atividades atuais, das atividades essenciais, das atividades, entre aspas, alternativas, a lista do que atrapalha e a lista do que pode ser eliminado. E eu vou manter algumas aqui, até atrapalham, mas que eu vou manter aí por um tempo para até me acostumar com o hábito de estudos. Então, o que você percebeu que é realmente importante para a sua rotina diária? Esse é o grande enfoque dessas 5 listas. Eu escrevo, eu faço essas 5 listas, coloco todas elas no papel para me identificar o que é realmente importante. E assim, voltando ali, né? Não adianta, deixa eu voltar aqui. Não adianta eu só pensar a respeito. Eu tenho que anotar. Se eu não registrar, se eu não fizer isso, colocar no papel, eu gosto de fazer no computador, faz no computador, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que registrar. Tá? Eu recomendo o papel, mas se não gosto de fazer no papel, não tem problema. Faz no computador, faz no Word, enfim. Mas registra. Tem que estar registrado isso. Porque se não tiver registrado, se perde. Né? Não confiem tanto assim na memória. Né? A gente tem diversas atividades durante o dia, a gente vai acabar esquecendo. Então, coloca tudo no papel. Né? Todas as 5 listas ali e define o que realmente é importante. Voltando lá para o nosso slide. Quando eu defino essas questões, quando eu respondo essa pergunta aqui, né, o que você percebeu que é realmente importante para a sua rotina diária, eu consigo começar um cronograma, uma agenda, definindo lá o que eu vou fazer às 7 horas da manhã de segunda-feira, às 9 horas de terça, assim por diante. Então, eu vou definir, segunda-feira, eu coloquei de 2 em 2 horas, mas claro que não, a gente vai colocar de hora em hora ou até de meia em meia hora. Eu vou estabelecer lá, ó, segunda-feira, na minha rotina, às 7, às 8, às 9, às 10, às 11, assim, eu vou até o final da noite lá, o que eu vou fazer em cada momento do dia. Eu vou programar. Detalhe importante, né? Voltando aqui. Não adianta que eu tenho que estar toda hora voltando. Detalhe importante. Quando eu estabeleço essa agenda semanal de rotina, né, eu estabeleço qual vai ser a minha rotina, mas pode acontecer de surgir algum imprevisto, isso vai acontecer, certo vai acontecer. Eu vou adaptar, né? Agora, não conseguir executar a minha meta diária, tranquilo, né? Eu adapto. Se é uma coisa, se é uma rotina nova que entrou, eu tenho que mudar toda a minha agenda. Se é algo que apareceu aquela semana, eu vou readequar
para algum, por exemplo, se eu tinha planejado ali fazer um estudo, algum simulado para as 9 horas da noite de uma terça-feira, e apareceu uma visita na minha casa, ou algo do tipo, surgiu algum imprevisto, né, que eu precisei me ausentar ali no momento de estudos, não tem problema, eu coloco esse simulado para um outro dia, né, eu coloco esse estudo, essa videoaula que eu estava programado para outro dia. Mas se eu não colocar isso, se eu não definir a minha rotina no papel, eu vou me perder, beleza? Então, essa definição aqui, ela é fundamental e muito importante. Então, os objetivos de médio prazo, eu preciso definir também um prazo e data para concluir os meus objetivos. Eu defini primeiro lá a minha rotina, né? Até aqui, defini minha rotina. Nessa minha rotina aqui, eu vou ter espaços para estudos, por exemplo. Então, eu tenho que definir, nesses meus momento de estudos ali, se eu definir que, por exemplo, na quarta-feira, das 8 da noite às 10 da noite, eu vou fazer um estudo, um momento de estudo, vai ser um momento dedicado exclusivamente para estudar, eu tenho que colocar exatamente o que eu vou estudar na quarta-feira, do dia 22, na quarta-feira do dia 29, e assim por diante. Eu tenho que saber exatamente, eu tenho que definir o que eu vou estudar naquela data ali. Porque daí eu começo a definir metas, né? Definir metas e objetivos, que são semanais, mensais e gerenciáveis. Um ponto importante com relação aos objetivos de médio, também lá no de curto prazo, é que eu pego um objetivo de longo prazo e vou dividindo ele, vou particionando ele. Então, o objetivo geral é passar no concurso, é estudar e passar no concurso, né? Mas eu vou dividir esse objetivo em várias metas mensais, semanais e diárias. Vou realizar simulados, vou dedicar um tempo ali para fazer simulados regularmente, para que eu possa, então, avaliar o meu progresso, né, e ver que áreas eu preciso de maior atenção. Vou fazer provas de concurso, que não é provas passadas, é realizar concursos mesmo, né? O que eu quero dizer com isso? Voltando aqui, então. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho, por exemplo, tá? Se eu vou fazer um concurso que a prova ainda não saiu, né? Por exemplo, do concurso TSE, não tem uma data ainda para a prova, né? Não tem, eu não sei quando que vai sair, mas surgiu um outro concurso aqui para o TJ do meu estado. Eu faço. Ah, mas o meu objetivo não é esse. Não, mas eu faço uma prova e eu vou me avaliar não apenas resolvendo exercícios, mas indo até o local de prova, com toda aquela atenção que é, né, de chegar no horário, de receber a prova, de preencher o gabarito, de ter o cuidado de colocar o nome, de só poder levar uma caneta, de ter aquele momento ali específico para uma prova. Eu tenho que ter essa experiência, né? Essa experiência ela é vantajosa, né? Se eu consigo fazer isso, eu devo fazer. E além dessa questão, ainda finalizando ali a etapa desse slide que a gente estava olhando ali, eu também preciso melhorar as minhas técnicas de estudo, né? Ver de que forma eu memorizo melhor. Então, por exemplo, se eu sou mais visual, eu vou procurar mais videoaulas, né? Vou procurar aí fazer, fazer leituras também, olhar infográficos, né? Procurar fazer mapas mentais, e dessa forma eu vou memorizar melhor. Tem pessoas que aprendem melhor, memorizam melhor quando elas escutam. Então, eu vou fazer uma leitura do material, né? Eu vou gravar a minha voz fazendo aquela leitura e depois eu vou colocar para mim escutar. Eu vou escutar mais novamente, né, aquilo que eu li e vou então memorizar melhor. Então são técnicas de estudo que cada um tem que buscar a sua. Existem várias alternativas numa próxima aula, aí a gente apresenta essas alternativas diversas. Então nós vamos refinando as técnicas de estudos, aprimorando ali cada uma delas. Bom, resumindo então, objetivos de curto prazo, né?
Como é que eu chego aos objetivos de curto prazo? Iniciando lá as metas, né, definindo objetivos, estabelecendo metas. Metas são objetivos com data e prazo para mim concluir. Então, definidas as metas, que tipos de metas eu tenho? Eu tenho as metas de resultado, as metas de desempenho e as metas de processo. O objetivo maior, a meta de resultado maior é ser aprovado e nomeado. Mas, antes eu tenho que pensar em notas na prova e notas nos simulados que eu vou executar. Isso é resultado. Metas de desempenho. Número de acertos nos exercícios. Percentual de melhoria. O que quer dizer essas duas questões aqui? Como é que eu trabalho essas duas questões? Número de acertos é quantos eu acertei hoje, quando eu vou acertar amanhã eu verifico. Antes eu só acertava 50%, agora eu já acerto 60%, ou seja, houve uma melhoria aí. Né? Eu tenho que me autoavaliar nesse sentido. Outra questão bem importante, os meus resumos, o quão eficiente eles são, né? Quanto eu consigo gravar daquilo que eu resumi, quanto fica memorizado, isso também, né? É uma meta aí que eu tenho, que eu vou buscar. Então, uma meta que está mais diretamente ligada ao processo, mas também está vinculada ao meu desempenho. E a minha memorização. À medida que eu vou melhorando a minha memorização, eu estou melhorando o meu processo de estudo. E é isso que eu tenho que buscar ali na minha avaliação, na definição das minhas metas. Vamos adiante, então. Então, com relação aos objetivos de curto prazo, eu tenho que estabelecer metas reais que eu realmente consiga concluir, que eu realmente consiga executar. Não deixar a meta criada somente na memória, colocar no papel, mais uma vez. Fracionar a grande meta em metas menores. Só voltando mais uma vez aqui para falar um pouco a respeito. O que quer dizer isso? Como eu falei, o objetivo maior é nomeação. Mas eu não posso estabelecer um objetivo estudar, nomeação. Aqui, entre um e outro, eu tenho diversos outros objetivos. Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou memorizar, eu vou fazer exercícios, eu vou fazer simulados, eu vou tirar boas notas, eu vou melhorar no que eu era ruim, eu vou ficar melhor ainda no que eu já era bom, e assim eu vou até chegar ao meu objetivo final, que é a aprovação e depois nomeação. Oi, Paulo. Chegou mais um. Oi, Paulo. Consegue me ouvir aí? Opa, consigo sim. Eu não Acabei de sair do estou te trabalho, tô na ouvindo. farmácia aqui agora. Falei, já vou botar aqui para assistir. Aqui, peraí, só um pouquinho. Oi, agora sim, agora eu vou conseguir. Tá me ouvindo bem? Vou retomar aqui, então. Eu estou gravando essa aula, depois eu vou disponibilizar, tá? Então, só para dar sequência aqui, eu vou voltar aqui para o slide. Beleza. Então, preciso fracionar a minha meta maior em metas menores, né? Para que eu consiga, então, aí atingir os meus objetivos e fica mais fácil, a partir do momento que eu vou fracionando aquilo que é maior. Depois, então, ali, avaliar periodicamente como eu estou, né, com relação a essa meta, ou seja, eu faço uma autoavaliação do quanto eu consegui atingir, do que eu não consegui atingir, faço adequações e sempre registrando, sempre colocando lá no papel o que eu consegui fazer, o que eu não consegui, fazer uma avaliação e colocar isso no papel, registrar, né? E pensar em estratégias
para alcançar aquilo que eu não consegui alcançar. Então, não basta eu verificar lá, não consegui. Não, eu tenho que definir, eu tenho que estudar maneiras de resolver aquilo que eu não consegui resolver. Deixa eu só, mais uma vez, voltar aqui. Né? Eu não sei se... Deixa eu só mais uma... Não, foi. Beleza. Então, assim, eu necessito ter, né, o registro de tudo que eu vou fazer, desde o momento que eu estabeleci o objetivo, eu fiz lá todas aquelas as minhas análises iniciais do que eu precisava fazer, depois eu estabeleci os meus objetivos, aí eu vou, na execução, durante a execução e após ali, cada etapa concluída, eu vou verificar o que eu fiz, o que eu não fiz, o que deu certo, o que deu errado. Né? E estabelecer estratégias para melhorar aquilo que não está indo tão bem e potencializar ainda mais aquilo que está indo muito bem, obrigado. E uma questão assim que eu entendo como fundamental, né? Coloquei uma taça aqui na tela, justamente para dizer que a gente precisa se autopremiar. O que é uma autopremiação? Né? Como é que eu busco, né, uma autopremiação? De que forma eu estabeleço esses prêmios para mim? Isso é o primeiro ponto, assim. Primeira questão. Eu preciso, para cada meta concluída, para cada objetivo atingido, eu tenho que me dar um prêmio. Consegui estudar hoje 2 horas. Eu tinha estabelecido que eu ia estudar 2 horas hoje e eu consegui. Show. Qual é o prêmio disso? Assistir uma série, né? Olhar as redes sociais durante meia hora. Não importa o que seja, né? A gente precisa comemorar cada pequena vitória. A gente não pode deixar passar em branco as nossas pequenas vitórias ali. Então, tudo que eu conseguir atingir, que eu conquistar, eu devo me premiar por aquilo ali. Então, se lá no início, por isso que eu falei, se lá no início, eu estou abrindo mão de certas coisas que eu gostava de fazer, eu vou usar isso ao meu favor, não contra, né? Mas eu gosto muito de assistir, de maratonar séries no final de semana. Bom, então se durante a semana eu conseguir concluir todas as minhas metas de estudo, no final de semana eu vou maratonar uma série. Não, eu gosto de fazer um churrasco lá com a gurizada, com o pessoal. Consegui atingir a meta que eu estabeleci, vou então me dar esse prêmio. Beleza? Voltando para os slides. Então, BSC do concurseiro, né? Definir os objetivos especiais, definir os objetivos pessoais, começar pelos objetivos de longo prazo, eu defino os objetivos de longo prazo, como eu gostaria de ser visto pelas pessoas que eu amo e que me amam, defino, então, os objetivos de médio e curto prazo. Vou colocar esses objetivos dentro de perspectivas. Aí são classificações de objetivos, são tipos de objetivos que eu tenho, né, de saúde, qualidade de vida, de aprendizado e desenvolvimento, organização e produtividade e finanças. Por exemplo, lá com relação aos objetivos de finanças. Isso está naquela aula anterior, na primeira aula, né? Receber o retorno de um investimento. Isso vai ser a longo prazo, ou seja, tudo aquilo que eu estou investindo agora, eu vou ter retorno depois. No médio prazo, investir em materiais de planejamento de estudo para concursos. No curto prazo, conhecer as melhores opções de investimento na preparação. E assim por diante, para os demais objetivos ali, até ter uma tabela totalmente preenchida com objetivos de longo prazo dentro de cada uma das minhas perspectivas. Tudo isso aqui está colocado lá na primeira aula do BSC, só retomar lá, se não lembra, só retomar lá tudo aquilo que eu trouxe e aí consegue colocar em prática. O mais importante disso tudo aqui, que já está lá, é preencher a tabela, essa tabela aqui. Colocar ali
quais são os objetivos estratégicos, de que forma eu vou medir o meu alcance desses objetivos e estabelecer a meta, ou seja, quando eu vou atingir. E aí eu consigo, então, né, definir o meu BSC do concurseiro. Voltando, então, aqui para a tela principal. Alguma dúvida aí, Paulo? Bom, como eu falei anteriormente, então, essa aula vai estar disponível, a gravação dela vai estar disponível. Deixa eu só mudar meu layout aqui. Essa aula vai estar disponível, né? Eu vou deixar disponível com vocês no YouTube e em seguida aí, assim que eu fizer o upload, eu mando o link para todos, ok? Então, muito obrigado, bons estudos e boa sorte.